Picked up by Ingram. Lillard. This is for the win. Fala galera, meu nome é Rodrigo da Costa e está no ar mais um podcast do For The Win. Hoje eu estou com Pedro Henrique Kishi. E aí galera, tudo beleza? Rafael Lisboa. Fala galera. E Rodrigo Arão. E aí galera, beleza? Neste podcast nós vamos debater sobre os candidatos aos prêmios de MVP, Rookie of the Year e demais premiações da temporada 2018 e 2019 da NBA. E aí pessoal, para vocês, quem é o MVP da temporada? Então, acho que até agora é bem unanimidade que o James Harden vai acabar ganhando, porque tá uma sequência absurda, né? 36 pontos por jogo praticamente, mais de 30 jogos de 30 em sequência, algo que só o Wilt Chamberlain fez na história da liga. Unanimidade que o James Harden vai acabar ganhando. Mas tem concorrentes sérios nessa briga aí que eu colocaria principalmente o Paul George e o Giannis Antetokounmpo. São dois caras que têm liderado dois times fortíssimos, né? O Bucks e o Thunder. E são dois caras que a gente tem que colocar na briga obrigatoriamente. O Paul George está sendo eficiente demais nessa temporada, matando 40% de bola de 3 nessa temporada, tá algo muito interessante. O Giannis Antetokounmpo, que é como sempre um jogador muito físico e tem melhorado seu arremesso de 3 nesses últimos meses. Dois caras que a gente precisa colocar na briga. Sem dúvida, para mim, o James Harden vai acabar ganhando. Apesar de ter um jogo todo muito criticado, né? São mais de 10, são 11 lances livres cobrados por partida. É um estilo que não agrada muita gente, mas mesmo assim é uma sequência absurda. A NBA vê isso como algo histórico, sem dúvida. E para mim não tem nem discussão direito, por enquanto, sobre quem vai ganhar. Eu concordo um pouco com o Pedro. No caso, concordo bastante que acho que quem vai ganhar vai ser o Harden, mas eu acho que o MVP deveria ser o Giannis. Eu acho que mas é uma questão mais pessoal mesmo. Eu não gosto muito do estilo do James Harden, mas é como o Pedro falou, a NBA gosta desse estilo. Ela valoriza muito as estatísticas e tal, como por exemplo o Russell Westbrook na temporada do Triple-Double. Então, assim, eu acho que vai acabar sendo o Harden. Tem o Paul George, que tá jogando demais, tá sendo o verdadeiro franchise player de OKC, mas, repito, meu voto, na minha opinião, seria o Giannis, com essa campanha fantástica que está fazendo o Milwaukee Bucks, muito também por ele. A temporada, é engraçado essas coisas de MVP, né, porque tudo acaba meio que se mudando por histórias mesmo, e a gente tem duas histórias muito boas, né, e no final a gente acaba elegendo a melhor história para eleger o prêmio de MVP. E tem duas histórias muito boas, que é a história do Giannis e a história do Harden, e não tem como, nesse momento, mesmo com o Jokic, mesmo com o Paul George, e há algum tempo atrás se falava de LeBron James, falava de Stephen Curry ali por volta de 25 a 30 jogos, mas Curry perdeu 10 no começo da temporada, então ele foi embora. O LeBron, depois da lesão que teve no Natal também, qualquer chance dele ganhar um MVP esse ano vai embora, não que seja muito relevante, porque ele tem um time para levar para playoff, mas ele sai da briga. E você tem o Giannis pro Bucks, que para muita gente esse é o melhor Bucks da história, né? O Bucks ganhou o título em 71, se eu não me engano, na época com o Kareem Abdul-Jabbar, que nem era Kareem Abdul-Jabbar ainda, né? Não tinha mudado de nome. Então esse é o deixa eu ver a história do Milwaukee Bucks nos últimos 30, 35 anos. Esse talvez seja a primeira vez que você tem o Bucks de fato disputando um título e sendo dominante dia após dia, essa consistência de sempre se demonstrar como uma das forças na Conferência Leste. Uma coisa sem precedente na história, que o Giannis tem sendo o grande líder disso tudo. E aí você tem o James Harden, que lembra um pouco, por exemplo, se vocês for ver o Kobe em 2006. Né? São times um pouco diferentes, claro, a NBA muda bastante, mas é um paralelo interessante de quando o coletivo não funciona e você tem um cara muito acima da média que torna esse time competitivo, né? Não era para o Houston ser assim, não era para um time que ficou a um quarto de chegar nas finais da NBA demonstrar tão pobre coletivamente, mas é o que aconteceu. Foi um time que sofreu muito, um time que chegou a estar em penúltimo, em antepenúltimo no Oeste. E aí você tem o Harden, um cara que já estava num nível altíssimo nos últimos 3, 4 anos, conseguindo melhorar isso
e como disse o Kish, colocar números que basicamente só o Will Chamberlain e o Michael Jordan também que chegaram a números parecidos com o Harden. O Harden teve um mês que fez quase 45 pontos por média. Isso é coisa que na NBA profissional, de fato, né, na fase mais moderna da NBA, nos últimos 30, 35 anos, é uma coisa que nunca aconteceu, você ter 45 pontos de média, né? Então você tem essas duas histórias muito consistentes e o fato do Houston num Oeste muito forte se consolidar como força de playoff e sobreviver a esse Oeste por causa do James Harden, por causa do que ele vem fazendo, acaba tornando a candidatura dele para MVP, se é que pode se chamar dessa maneira, bem válida e a melhor das candidaturas que se tem, a melhor história para se ganhar o prêmio de MVP. Mas fazendo aqui um contraponto, meio que com, digamos assim, a defesa do diabo, que seria do Giannis, o Harden tem ótimos números, sem dúvida alguma, mas ele tem ótimos números também porque ele arremessa demais. A fase das lesões do Houston também proporcionou isso, mas o Houston Rockets é a equipe que mais arremessa de 3, provavelmente na história da liga. É uma equipe que arremessa muito de 3, arremessa bolas de 3 a torta e a direito. É um jogador que também tem, assim, na minha opinião e na opinião de algumas pessoas, uma vasta proteção da arbitragem, tanto nas bolas de 3 quando parte para o garrafão. Então, assim, eu acho que os números dele também são inflacionados por isso. Eu acho, como falei no início, acho que no fim isso vai acabar pesando, os lados positivos dos números vão acabar pesando para a escolha dele, mas eu acho que há uma supervalorização, digamos assim, sem levar no contexto do time dele e do jeito que ele joga. As pessoas olham os números e falam, caramba, 36 pontos de média, como o Rodrigo falou, uma semana com quase 45, pô, isso é sensacional, realmente. Só que você para analisar os números, ver quantas bolas ele tentou de 3, ver quantos lances livres ele bateu, isso também tem que ser colocado na balança. Repito, eu acho que não vai ser colocado. Eles não vão colocar, que a NBA vai dar o prêmio de MVP para ele no fim da temporada, independente de quem for campeão, de quem fizer a melhor campanha, etc. Então, assim, tem esses dois lados também. Tem o lado merecido dos números frios, que a gente olha e fala, pô, James Harden tá arrebentando. E tem um lado que, quando a gente olha mais detalhadamente os números, a gente vê que, teoricamente, ele não tem, vamos dizer assim, o sucesso que os números frios, mas levantando um outro lado também dessa questão do Harden. Nós falamos já de James Harden, Giannis Antetokounmpo, Paul George, que são os favoritos aos prêmios, mas nós temos na liga LeBron James, que é conhecido por crescer de produção depois da parada para o All-Star Game. O Lakers atualmente está fora dos playoffs, então isso significa que o LeBron vai ter muito trabalho e provavelmente terá que carregar a equipe até a pós-temporada. Vocês acham que ele ainda pode ser um candidato ao MVP ou tem chances de vencer o prêmio caso consiga carregar o Lakers para uma 6ª posição, 5ª posição na tabela? Ou, quem sabe, o mando, embora agora isso tenha ficado um pouco mais difícil? Cara, é engraçado porque, pensando na off-season, o meu palpite pra MVP era o LeBron James, né? Porque aí você pensa, o cara tá saindo pra um time que ele nunca jogou, né? Só tava no Miami Heat e no Cleveland Cavaliers. Tá saindo pra um time muito jovem que provavelmente ele vai ter que carregar esse time por muito tempo, sem alguns jogadores tendo algumas atuações instáveis. Então eu realmente esperava que o LeBron James ia atuar com um concorrente top 3 MVP. Só que teve aquela lesão na virilha, né? Que perdeu vários jogos depois do Natal. Mas mesmo assim, a gente tem que lembrar que o LeBron James faz uns anos já regular, né? Já não defende com a mesma intensidade. Aquele modo LeBron James, um dos maiores jogadores da história que a gente conhece mesmo nos playoffs, como foi ano passado. E eu realmente acho que, a menos que ele consiga levar esse time para uma seed 5, ele não vai pegar MVP, não. Para mim tá entre James Harden, Giannis Antetokounmpo e Paul George mesmo. É complicado em relação ao LeBron, né? Porque se você for pegar prêmio de MVP, se eu não me engano, todos os anos que teve prêmio de MVP, o ganhador ele teve pelo menos entre as 3 primeiras colocações. Salvo me engano, o Westbrook foi o único que fugiu dessa lógica. Não lembro se foi necessariamente o Westbrook, mas tinha alguém que era muito bem cotado para MVP, que estava fora do top 3. Muita gente questionou se deveria ser MVP por não levar a franquia em questão a um top 3 de conferência.
O negócio é que o problema do LeBron é que é o seguinte, né? Se você for ver, por exemplo, um argumento que o Anthony Davis tem, que o Giannis Antetokounmpo tem, além de serem muito bons jogadores, é o valor defensivo que eles trazem. E é uma coisa que o LeBron já não traz mais pelo menos há uns 3 ou 4 anos, né? Então você tira o valor defensivo, então beleza. No ataque por ataque, ele consegue fazer uma temporada melhor que o Paul George vem fazendo, ou então chegar no nível que o Harden vem fazendo? Não. Então é aquela coisa, você falta o argumento. Você tem um time fora dos playoffs do Lakers, um time que chegou a ter alguns problemas, algumas inconstâncias durante a temporada, mesmo com o próprio LeBron lá. Então o coletivo já não ajuda muito. E você tem jogadores que estão em outros times fazendo mais e agregando mais. Então você chega numa coisa assim, o que o LeBron está fazendo melhor do que outros jogadores da NBA que ele mereça ter prêmio de MVP? E eu acho, pelo menos assim, pessoalmente falando, eu não consigo encontrar argumentos. Eu acho que ele não vai entrar nessa briga, só sei lá, se ele conseguisse fazer o Lakers ganhar 20 dos 25 jogos que restam para a franquia na temporada. Acho que não vai acontecer, acho que o Lakers no máximo consegue mais 15 vitórias. Mas eu discordo um pouco do que o Arão falou sobre o fato do LeBron, se não conseguiria no ataque repetir o nível ou superar o nível do Harden e do Paul George. Eu acho que ele conseguiria, se ele entrar no modo sanguinário, no modo playoff dele, nesses 25 jogos, eu acho que ele consegue no mínimo empatar esse nível. Ele consegue fazer esse retorno dele da pior lesão da carreira dele, ele conseguiu fazer 20 jogos de 25, 30 pontos, um pouco mais, jogando, sei lá, 60%, 50% da capacidade dele. Eu acho assim, se ele, como ele parece focado agora para essa parte final da temporada, eu acho que ele consegue repetir. Só acho que ele não vai conseguir entrar na briga do MVP, muito por causa também do time, do Lakers, que não ajuda, e também por causa da lesão dele. A lesão dele acabou complicando muito uma temporada que no início dava a impressão que ele brigaria de novo por esse prêmio. Realmente, a lesão atrapalhou o LeBron. Mas tocando no ponto de jogadores que agregam a equipe, tem 2 equipes na temporada que têm surpreendido. Uma em especial, que é o Denver Nuggets, que é liderado pelo Jokic. E no lado do leste, além do Milwaukee Bucks, a gente não pode deixar de falar do Sixers, que é um dos contenders, um dos favoritos, ainda mais depois da trade deadline. Vocês acham que o Jokic e o Embiid, eles podem ainda entrar na briga pelo MVP? O Jokic eu acho que pode. O Jokic acho que já vinha fazendo uma temporada de top 5, talvez, de MVP. Então, talvez, se conseguir melhorar bastante não, mas melhorar o nível acima do esperado do seu desempenho, acho que pode pelo menos entrar numa conversa, assim, não ser algo absurdo. O Embiid eu acho mais difícil, até porque também o Sixers, apesar de ter, como você ressaltou, feito uma ótima trade deadline, tem a questão de ter vários All-Stars no elenco, um elenco que provavelmente o Embiid vai perder, digamos assim, importância do que ele vinha tendo, vai passar a dividir mais a importância com seus novos jogadores, seus novos companheiros. Então acho que o Embiid é mais difícil, embora tudo indique que o Sixers passa a ser uma das forças mais cotadas para fazer a final do leste da NBA. Eu realmente acho que, assim, o Jokic, ele era um dos cotados a MVP desde o começo da temporada, né? Desde, sei lá, o primeiro mês ele já estava muito bem. E a gente conhece ele por ser um passador excepcional, um cara incrivelmente pivô, né? E é um cara tão eficiente que o cara consegue passar a bola tão bem que ele tem muito menos usage rate, que é a quantidade de tempo que ele passa com a bola na mão durante os ataques, que o James Harden, mas são empatados em assistências. Um é alarmador e outro é um pivô. Então eu realmente acho que, apesar de o Jokic não ser aquele cara pontuador, não é um cara que vai carregar o time nas costas em relação a marcar cestas, ele é o cara que movimenta o time ali, sem dúvida, um cara mais valioso pro Denver Nuggets. É top 5, sem dúvida, porque a disputa é muito difícil. O Curry, que tem tido alguns problemas de lesões e deu uma queda recentemente, mas ali tá brigando também entre o top 5, então tá muito, muito equilibrado. E tirando o James Harden, você não tem nenhuma outra certeza de que algum jogador vai chegar ao topo. Então, sem dúvida, nesses próximos 25 jogos vão ser definitivos para ver o que acontece. Essa parada de All-Star pode mudar muita coisa. Talvez o Harden comece a decair,
com excesso de cansaço, ter que carregar esse time, uma intensidade tão alta, talvez o Giannis não consiga manter o nível, o Paul George. Nesse caso, quem sabe o Jokic não consegue subir. Em relação ao Embiid, eu realmente duvido, principalmente pelo que o Rafael Lisboa disse. Você chega o Tobias Harris, por exemplo, e já é um jogador a mais que, apesar de não precisar tanto da bola na mão, já tem um movimento sem a bola legal, mas mesmo assim é um cara que vai distribuir a pontuação e, de qualquer forma, você consegue reduzir o sobre o Embiid. Então, é tão valioso quanto os outros já citados aqui. O Jokic, pelo menos pra mim, ele tá, por exemplo, acima do Paul George, a nível de candidatura MVP, se é que colocar dessa maneira. Também tem muito aquela coisa do peso do nome, e que o Jokic ainda não carregou esse peso, né? E aquela coisa, por exemplo, do que destaca tal jogador. O que faz tal jogador ser diferente, o que faz ele estar acima e ser cotado nos melhores. E você tem o Giannis, que é um tipo de atleta que basicamente você nunca viu na NBA, um cara praticamente com 2,13, 2,15, sendo o cara mais rápido da quadra e dando 2 passos da linha de 3 pontos até a cesta para fazer uma bandeja. Assim, uma coisa que impressiona muito, uma coisa que dá muita atenção. E você tem o Harden quebrando recorde atrás de recorde, né? E a dificuldade dos arremessos que ele acerta, e aquela coisa de carregar o time nas costas, aquela coisa do vencedor, do cara da última jogada. E o Jokic, ele é uma coisa um pouco mais... o fato do Jokic ele ser mais um distribuidor, não ser o cara que fisicamente impressione tanto, ele é um cara que ele acaba chamando mais atenção daquele que tem um contato mais íntimo com o esporte, que tem que é mais fã do basquete num ponto de vista até um pouco mais analítico, eu diria, do que o cara que vai 1, 2 vezes na semana, liga na ESPN, tá passando um jogo da NBA, que quer se entreter por entreter. E eu acho que no caso do MVP isso acaba tendo um peso. É um peso que você não costuma ver, por exemplo, nas seleções de All-Pro, né, de All-NBA, mas que você costuma ver um pouco porque isso determina um pouco a força da narrativa. E com um cara que não impressiona tanto o jogador, o fã casual, como o Jokic, apesar dele ser um jogador extraordinário, um revolucionário até, do jeito que ele do valor que ele agrega ao ataque, da posição que ele joga e coisa assim, mas isso acaba diminuindo. O que ele é bom acaba não sendo tão impressionante do que o Giannis ou, por exemplo, o Harden são, e aí isso acaba tendo de fato peso na narrativa e acaba diminuindo as chances dele de ganhar, mesmo achando que o Jokic seria, por exemplo, um bom terceiro candidato e um cara que deveria ser até considerado assim para a briga. Não acho que deveria ganhar, mas deveria ser considerado. E o Embiid tem muita gente na frente, tem muita gente com argumentos melhores, e mesmo o Embiid tendo uma temporada muito boa, ele deveria estar fazendo um pouquinho mais para estar nessa briga aí. O nível é muito alto, a regra é muito alta. O nível dessa temporada tá altíssima, tanto é que nós falamos aí de diversos jogadores, mas, por exemplo, nós citamos Stephen Curry, Kevin Durant, Kyrie Irving, que são jogadores de times contenders, favoritos a título, enfim. Mas seria incrível pela história do Giannis ele levar esse MVP, mas o James Harden faz uma temporada incrível. A briga tá entre os dois, eu não acredito que vá mudar. A NBA, é uma incógnita. Eles de um tempo pra cá deixaram isso de campanha não pesar tanto. Vi de Westbrook, que fez uma temporada incrível, mas histórica, mas o James Harden também fez uma grande temporada. É uma discussão, é um debate também. Meu candidato ao MVP é o Giannis, mas não duvidaria James Harden levar, não, apesar da campanha do Bucks, que tem liderado o leste. Mas vamos virar a mesa, vamos falar dos calouros. Luka Doncic tem algum rival nessa briga pelo prêmio de Rookie of the Year? Eu gosto do jeito que o Rodrigo introduz a conversa, porque ele já fala que o Doncic é datíssimo ao Rookie of the Year e sem dúvida é o cara que vai ganhar. Mas
além dele, que é o cara excepcional, que é um cara que chegou pronto pra NBA jogando na Espanha, sendo MVP do campeonato espanhol, eu acho que os únicos que conseguem brigar por isso aí é o Trae Young e o DeAndre Ayton. É fácil. Não tem mais nenhum que estão em nível de disputar o Rookie of the Year com o Luka Doncic. Tem tido uma temporada sensacional. Passa a bola, infiltra, arremessa, é clutch pra caramba, muito mais clutch que alguns jogadores na NBA experientes. É fácil o calor do ano. Em relação ao Trae Young, que pra mim é o segundo colocado e não tão longe assim, ele teve um começo de temporada bem fraco, né? É esperado. É um cara bem cru, jogou um ano em Oklahoma e subiu pra NBA. Muita gente falava pra ele continuar no college por mais um ano. Chegou na NBA, foi trocado, tem esse peso de ser trocado. Que para mim não foi uma troca desastrosa, foi uma troca relativamente boa para os Hawks. Tem atuado bem pra caramba, tem passado muito bem a bola. Hoje é o quarto jogador com mais assistências totais na liga, na temporada. E tem arremessado fora do perímetro, que era uma das críticas no começo da temporada. Tem chutado 36% em 2019, no ano de 2019. E para mim vão ser dois jogadores que vão lutar lá em cima o resto da carreira. Apesar de Luka Doncic ser melhor hoje, eu vejo o Trae Young tendo uma certa tranquilidade para conseguir atingir um nível futuro, apesar de hoje ainda ser bem cru. Eu concordo com a maior parte do que o Pedro falou, embora nesse caso eu fique brincando muito com ele no WhatsApp sobre o Trae Young. Eu acho que o Trae Young é sem dúvida alguma o seguidor mais próximo do Doncic, mesmo achando que a temporada do Doncic é espetacular e que ele vai ganhar o MVP. Acho que não tem a menor chance dele perder esse prêmio do MVP, embora, como falei, o Trae também esteja numa ótima temporada, e o terceiro obviamente também é o Ayton, mas eu discordo um pouco quando ele fala do Doncic ter chegado pronto. Acho que, claro, você ser MVP no Campeonato Espanhol, você ter uma campanha com o Real Madrid é muito bom, mas eu acho que o Doncic nos Estados Unidos ele foi tratado como um jogador cru, foi tratado como um jogador subvalorizado por não ter disputado a NCAA, por não ter disputado o college, por não ter disputado o basquete universitário. Então, assim, é óbvio que o Trae também ter subido com um ano pesa contra, mas o Trae conseguiu mostrar que a troca para Atlanta não foi ruim como se pintava, foi uma troca bem satisfatória para os Hawks, porque certamente o Trae não vai querer sair tão cedo de lá, gostou de lá, está bem ambientado por lá, e o Doncic a gente não sabe se aguentaria ficar numa franquia que não tem tanta previsão de sucesso no curto prazo, como o Dallas passa a ter, especialmente depois da troca do... Então, assim, eu acho que o Doncic é, sem dúvida alguma, o MVP, e o Trae é dentre os normais, entre aspas, a melhor surpresa. O Doncic, né, a classe de 2019, ela é uma coisa mais próxima entre você tem um homem no meio de meninos, né? Eu acho que, assim, é uma coisa, né, cultural do norte-americano, dele achar que ele tá da convicção de que ele tá no melhor lugar do mundo, e que tudo que o cerca, toda a estrutura, independente do que seja, é a melhor do mundo. Então, assim, o nosso basquete universitário é superior à melhor liga de basquete do mundo fora dos Estados Unidos. Eles realmente acreditavam nisso, eles realmente achavam isso. É basicamente você dizer que, sei lá, um bom jogador do sub-20 é melhor do que, sei lá, o craque do Campeonato Brasileiro, assim, comparando uma coisa com o futebol, assim. É muita diferença a Liga CB para uma NCAA. Tanto que o Doncic, ele era tratado como o melhor prospecto internacional da história, assim. Para mim, ele já veio pronto, porque era um nível de competição, um nível de exigência muito mais alto do que se encontra no college, onde você está jogando com um cara que vai ser, sei lá, engenheiro de TI, um cara que vai um futuro empresário, caras assim que 90% dos caras não vão seguir a carreira deles no basquete, enquanto você tem jogadores profissionais, caras de carreira. O Doncic jogou Euroliga, ganhou a Copa do Rei, ganhou a Liga CB, então, assim, nível é descomunal, assim, se comparar. E ele já estava se destacando ali. Não era, por exemplo, um caso, sei lá, por exemplo, o Mário Hezonja, que mal jogava, ou até o Porzingis, que jogava bem, mas jogava um time bem mais fraco, o nível de competição era mais fraco. Ele estava no melhor time da melhor liga e era o melhor jogador. Então, assim, é muito diferente. E o caso, assim, por exemplo, do Trae Young, ele é interessante,
de que como um cara que ele sempre foi bom, conforme ele foi se adaptando fisicamente à NBA, ele foi melhorando, né? É complicado com um cara do tamanho do Trae Young, por exemplo, fazer uma bandeja perto da cesta, de tentar, às vezes, ter uma resistência física para no quarto período estar forçando uma bola de 3. Assim, ele tinha confiança, ele tinha... você tinha claramente um estímulo, né, do Hawks para que ele continuasse tentando, mas inicialmente estava difícil, não estava acontecendo, ele ainda não tinha maturidade física mesmo, de fato, para poder fazer aquilo que a cabeça dele estava pedindo. O corpo dele ainda não estava pronto. Mas é um cara que vem crescendo muito, assim como o Hawks. Coletivamente, o time que cresceu bastante. Tanto que isso acabou até sendo ruim para eles, porque isso tira eles praticamente de qualquer chance de pegar o Zion Williamson, né? Isso acabou sendo até um pouco prejudicial a longo prazo para o Hawks, né? Essa melhora que o time teve, o Trae Young é responsável sobre isso. Mas uma coisa rápida, assim, né? É que a gente... 2018, 2019, eles meio que fazem a gente mal acostumado e esquecer de que novatos, em teoria, eles na teoria, eles têm que ser jogadores ruins. Historicamente, tradicionalmente, são jogadores que têm impacto negativo nas equipes enquanto eles estão aprendendo a jogar na NBA. Mas aí você tem Ben Simmons, você tem Donovan Mitchell, você tem Luka Doncic, que conseguem ser jogadores acima da média e que conseguem ser referências em times que estão disputando playoff. Né? O Luka Doncic é o cara que segue essa tomada. Mesmo o Dallas não jogando no playoff, era um time competitivo, um time que provavelmente jogaria playoff na Conferência Leste. E você é indiscutivelmente o melhor jogador e você é, de fato, um impacto positivo. Né? E, claro, não tem nenhum outro jogador nessa classe de 2018 que replica esse tipo de coisa. E um outro cara também, rápido, um destaque que melhorou bastante conforme a temporada, e um cara que é para assistir bastante, porque ele pode ser muito bom daqui a alguns anos, é o Kevin Huerter, que é o companheiro do Trae Young no Atlanta Hawks. É um cara para ficar de olho também aí, é um dos destaques mais pro final da primeira rodada. A evolução do Trae Young nessa temporada é uma das coisas mais legais, né? Porque ele tem porte físico um pouco franzino para a NBA. Ele começou a temporada, ele parecia um pouco sem confiança, mas ele foi se recuperando ao longo da temporada, cresceu muito de produção, junto com o próprio Hawks, o Trae Young e o John Collins, eles estão se entendendo muito bem dentro de quadra, mas ele dá o azar de competir com Luka Doncic, né, que é o melhor calouro da classe, e uma das coisas mais legais sobre o Doncic é que levantou a discussão entre os próprios americanos lá, se ele não deveria ser a primeira escolha do draft, já que o DeAndre Ayton estava decepcionando um pouco os americanos, né? Em números ele não faz uma temporada ruim, mas defensivamente ele tem deixado muito a desejar. Acho que as pessoas esperavam um pouco mais do Ayton, pelo porte físico dele, enfim. E outro jogador também que tem impressionado nessa temporada é o Marvin Bagley, do Sacramento Kings. Foi uma das primeiras escolhas do draft, vindo de Duke. Vocês não acham que o Bagley tem jogado mais bola que o Ayton, por exemplo? Eu acho que o Ayton, o início da temporada do Ayton foi... E era certamente cotado para ser top 3 da discussão do Rookie of the Year com muita facilidade. Nessa temporada ele mostrou que não tem... como eu falei, ainda acho que é o top 3, mas não com tanta facilidade como se esperava. Então, assim, mas ele, mais ou menos, quando o Phoenix começou a tancar, vamos colocar assim, que ficou definido que o Phoenix ia mesmo tancar na temporada, ele começou a ter uma evolução bacana, ele começou a defender mais do que ele estava defendendo no início, e começou a mostrar mais variações ofensivas do jogo. Passou a ser uma das referências com o Booker do fraco time do Phoenix Suns. Então, assim, eu acho que é justamente um time um jogador na disputa pelo pódio do... E falando sobre do Bagley, eu acho que pesa contra ele o fato dele não ser, digamos assim, o calouro sensação do bom time do Sacramento Kings, do bom jovem time do Sacramento Kings. Tem o Fox, tem o Buddy Hield, tem jogadores assim que acabam se destacando mais que ele, normal, são mais velhos na liga, mas ele fica meio ofuscado, eu acho assim. Eu penso desse jeito. Acho que por isso não tem tanto peso nessa disputa. Assim, a minha opinião sobre essa disputa entre Bagley e Ayton é
que assim, eu acho que é unanimidade que atualmente o Ayton é um jogador melhor ofensivamente. Apesar de nenhum dos dois serem bons do perímetro, né, arremessarem pouquíssimas bolas, bem raro, mas o Ayton parece um pouco mais completo, bom, mais mid-range também. Eu vejo o Ayton um pouco mais completo ofensivamente. Então, o outro quesito que a gente poderia ter comparação é em quesito defensivo, e que para mim não tem muita diferença entre os dois jogadores. Talvez o Bagley tenha tido uma temporada um pouco melhor nisso, mas não muito, então não tem tanta diferença e não é algo que vai desequilibrar na disputa. Para mim, eu acho que o Ayton tá na frente, principalmente por causa disso. É complicado a nível de contexto, né? Porque você tá com um time que ganhou, sei lá, 4 dos primeiros 30 jogos, em uma situação totalmente diferente da temporada, para um time que tá na correria para conseguir uma 8ª vaga. Então o Bagley, ele demora, porque volta uns 2 meses para começar a se achar, e o Bagley é aquela coisa, ele tá num contexto onde em 2019 ele pode ser útil, que é um cara que ele vem do banco, um cara que traz um pouco de qualidade para o Kings, que mesmo sendo um bom time, é um time que sofre um pouquinho em meia quadra, quando o jogo fica um pouco mais lento, e ele, por ele ter um recurso bem interessante ofensivamente, ele já tem um recurso interessante, ele acaba ajudando, né? Acaba sendo um desafogo. Mas eu acredito que o Ayton vai fazendo uma temporada boa. É que aquela coisa, né? O Ayton, ele é um novato normal, assim, ele tá normal ao nível do que você espera pro primeiro ano. Talvez o entendimento de jogo dele na defesa tenha preocupado, né? Mais porque fisicamente ele tem tudo para ser um bom defensor, mas se você é um center e você tem uma dificuldade, por exemplo, de posicionamento, de ler um ataque, isso preocupa bastante, mas a longo prazo eu acredito que ele seja consideravelmente um melhor defensor do que o Bagley, porque o Bagley falta ferramenta física para ele ser um defensor mediano ou um pouco acima da média. Assim, eu acho que o Bagley vai ser um jogador negativo na defesa por questão física mesmo, né? E o Bagley, às vezes, ele se confundia um pouco, porque o time do Kings era muito rápido e ele não é um cara, não é um dos caras mais dinâmicos, não tem um estilo de jogo, por exemplo, de chegar, de arremessar, ou então um cara super rápido que infiltra o tempo todo. Não é um caso dele, é um cara que gosta um pouco mais de jogo de post, gosta de controlar um pouco mais o jogo, né? Então acho que o Ayton vai fazendo uma temporada boa, assim, talvez um pouquinho abaixo, porque se tinha a expectativa de que ele já chegasse, se fosse um jogador muito bom no ataque, ele tá sendo um pouco pior do que as pessoas esperavam no ataque, mas ainda assim suficiente para considerar ele ter uma temporada melhor que o Marvin Bagley, sim. Cara, e também tem que pensar assim, é 2019, é a NBA. Acho que a gente não espera mais nenhum calouro a ser um grande defensor no primeiro ano, né? Nem grandes jogadores hoje são bons defensores. O próprio não é um bom defensor e é um baita do jogador. A liga hoje é movida muito ao ataque. É claro que tem aquele clichê de ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Mas acho que hoje a gente não espera nenhum novato a ser um bom defensor. Nenhum desses 4 jogadores que a gente citou é um bom defensor. O Luka Doncic não é um bom defensor. O Trae Young tem muita dificuldade como defensor. O Ayton tem problemas na defesa. O Bagley não é um bom defensor. Então eu acho que assim, é natural a gente não poder confiar nesses jogadores por enquanto. Defensivamente, problema por enquanto não. É que nem o Arão falou. Com o tempo essas coisas podem ser desenvolvidas, é normal. Não, é só um contraponto, assim, concordo que nenhum deles é para ser cobrado como grande defensor nesse primeiro ano de carreira na principal liga do mundo, mas eu acho que a cobrança sobre o Ayton, sobre o Bagley é maior pela posição dele. A posição de pivô é a posição de protetor do aro. Por exemplo, pode não ser um exímio bloqueador, um exímio, aquele cara que o Romulo Mendonça fala que é o porteiraço do Enem, mas pode fazer um bom box-out, pode fazer alguma coisa, mas pode marcar bem individualmente, mais ou menos relativamente longe do aro. Alguma coisa assim, acho que isso que é cobrado deles. Não que eles já sejam elites, defensores de elite já de cara. Acho que a cobrança passa por cima disso também, pela posição que eles jogam. Nós já discutimos sobre os candidatos a MVP e a Rookie of the Year, já falamos muito sobre os destaques da liga, mas o basquete não se joga só com 5 dentro de quadra, tem também o pessoal que sai do banco, e no banco, na NBA, quase sempre possui um craque. Para vocês, quem é o candidato a
Six Man? Olha, eu não tenho resposta concreta para essa pergunta, não. Acho que é bem difícil, realmente. Você tem pelo menos 5 jogadores que têm atuado muito bem vindo do banco. O Derrick Rose, principalmente. Lou Williams, o Schroeder, que é um cara que a gente conhece há muito tempo. É um cara que a gente tem falado dele desde que ele foi trocado pro Thunder. Esse Sixth Man. Tem o Sabonis, que cresceu pra caramba nessa temporada. Então, eu realmente não sei dar uma resposta concreta para isso. Atualmente, eu colocaria o Derrick Rose, principalmente por causa da simbologia que ele tem nessa temporada. Tem aquela história da lesão e que esse ano ele tá bem pra caramba. Tem tido 18 pontos por jogo, teve aquele jogo de 50 pontos, com emoção e tudo mais. Eu acho que a história dele é... Então, atualmente, eu acho que eu daria o prêmio pro Derrick Rose, mas eu não tenho certeza de nada. Eu tô meio nessa linha do Arão, acho que ainda não... Assim, eu pessoalmente não tenho certeza, mas eu acho que dificilmente o prêmio vai fugir de Williams e Dennis Schroeder. Acho que os dois são que tem mais, vamos dizer assim, entre aspas, mídia entre os caras que vêm do banco, são os que mais chamam a atenção das suas produções. Então, e tem 2 times, um que até a trade deadline era uma grande surpresa, que era o Los Angeles Clippers, e um que é absolutamente um time muito forte, especialmente na defesa, que é o Thunder. Então acho que no máximo dos dois, se eu tivesse hoje que apostar, que mesmo não tendo tanta certeza, se eu tivesse que apostar, apostaria no Lou Williams. Eu vou um pouquinho contra, né, tipo, o que vocês, dos nomes que vocês citaram, e pra mim, pelo menos assim, pessoalmente falando, talvez não tenha a melhor temporada estatisticamente, mas eu acho que pra importância do time, é difícil não dar esse prêmio pro Spencer Dinwiddie. É aquela coisa de você ter o segundo melhor jogador do time, ofensivamente, ele ser um reserva e, tipo, mostra muito, principalmente quando esse time é um time de playoff, um time bem estabelecido de playoff, um time de 50% de recorde, mais ou menos, tá por aí, né? E, cara, o Dinwiddie já resolveu tanto problema pro Nets esse ano, né? Aquela coisa um cara que cresceu no quarto período, que é uma coisa que vai muito com as reservas. Por exemplo, eu lembro do James Harden na época de reserva do Thunder, e era um cara que elevava muito o padrão de jogo no quarto período. O próprio você tem Jamal Crawford, você tem o Wiggins, caras que são clutch, caras que tradicionalmente elevam o nível da equipe nessa situação, e o Dinwiddie, para mim, é chave no sucesso do Nets, um time que tinha muita dificuldade para fechar jogo, e que o Dinwiddie é um dos caras que está fazendo com que esse paradigma, se a gente vai dizer assim, né, essa dificuldade, né, que para mim era o que tirou o Nets dos playoffs na temporada passada. É um time que não tá jogando tão melhor que o ano passado a nível de basquete em si, mas é um time que melhorou muito na execução no final de jogo. Uma coisa, por exemplo, que ajudou muito o Celtics lá no comecinho, ali, 2014, 2015, era um time que decidia jogo pelo quarto período, e o Dinwiddie é quem encabeça essa melhora, é o grande símbolo do Nets ser esse time extremamente decisivo, e é um cara que tem, que for pra meter 20 pontos no último período, ele vai lá e mete, ele não tem o menor medo de meter aquela bola na cara no final do jogo, cara de bom recurso, um cara que consegue trabalhar de pick and roll, consegue trabalhar sem a bola também, em movimentação, um cara que tem fora bom também, muito recurso ofensivo, e talvez o Williams seja até um pouquinho melhor. Pra mim ele é melhor como Six Man, é um dos melhores da história, mas essa temporada, até por nível de impacto, Spencer Dinwiddie pra mim é meu Six Man of the Year. Eu concordo com vocês, acho que o Dinwiddie também faz, mas como eu falei, eu acho que a questão de você ter um peso na liga, um peso da imagem, assim como o Lu tem, como o Schroeder tá tendo na temporada do Oklahoma, eu acho que vai pesar mais também. Por isso que eu falei assim, não tem a definição. Eu acho que ainda vai ficar mais pro decorrer desses 25 jogos finais. Mas eu acho que o Dinwiddie vai acabar tendo, até porque a votação puxada mais por jornalistas e tal, por redatores, e o Nets não tem tanta força, vamos colocar assim. Então acho que vai acabar pesando mais pro jogador do Clippers e do Oklahoma. O Lou Williams quase toda a temporada já começa como favorito ao prêmio de sexto jogador, né? Mas nessa temporada eu queria destacar o Dennis Schroeder do Oklahoma City Thunder e o Spencer Dinwiddie do Brooklyn Nets. E eu tô com Arão nessa, porque
o Dinwiddie é um dos responsáveis pela boa campanha do Nets. Ele entra em quadra, ele eleva o jogo da equipe, ele é um dos principais cestinhas da equipe, tem o D'Angelo Russell e ele, enfim, o Nets está brigando hoje por playoffs, ele tem um pouco de responsabilidade nisso e não dá para descartar. Se ficar dando prêmio todo ano pro Lou Williams, que joga mais de 30 minutos por jogo, aí a gente também vai acabar cometendo mais injustiças com outros six-men, né? O Dinwiddie faz uma temporada incrível. Bom, já falamos sobre os jogadores titulares, reservas, e agora vamos falar sobre a premiação para treinador. A NBA está repleta de bons treinadores e vamos levantar o debate: quem é o melhor técnico da temporada? Assim, eu acho que a escolha, pelo menos para mim, tá entre Mike Budenholzer e Mike Malone. Eu acho que não tem muito como fugir disso, pelo menos na escolha, pelo menos na visão da NBA. São duas equipes que têm tido uma temporada sensacional. Tem sido surpresas também. O Kirk Goldsberry, é um cara no Twitter que faz análises, posta gráficos da NBA, é um cara que vale muito a pena seguir. Ele fez um gráfico sobre as maiores surpresas comparadas com as probabilidades que Vegas solta antes da temporada. O Milwaukee Bucks está 13 vitórias acima do esperado na off-season, enquanto o Denver Nuggets está 8 vitórias acima do esperado. Então, são duas equipes que têm tido temporadas excepcionais, e o Mike Budenholzer, do Milwaukee Bucks, e o Denver Nuggets são os dois principais concorrentes para mim. Atualmente, eu daria o prêmio para o Mike Budenholzer, do Bucks, principalmente porque é uma equipe que não tem nomes tão destacados. Tem Chris Middleton, que é um jogador até subestimado, Malcolm Brogdon, Eric Bledsoe, o Giannis Antetokounmpo, são caras que, apesar do Giannis Antetokounmpo ser uma estrela, os outros caras são jogadores que não têm tanto nome na liga e têm tido papel fundamental na equipe. Então, atualmente, daria pro Mike. É difícil não dar pro Budenholzer porque o Cade tinha um bom elenco, tinha um elenco praticamente bem parecido. Era basicamente esse time menos o Brook Lopes, e era difícil você ver esse time fazendo mudar, assim. Ele era muito talentoso, então ele eventualmente ele dava trabalho, e tinha alguns jogos que o time encaixava, mas assim, era muito mais por qualidade de time, inspiração individual, do que trabalho coletivo ali. O trabalho coletivo era fraco e deu pra perceber isso quando o Budenholzer veio, né? Assim, foi meio estranho que, por exemplo, eu lembro do primeiro jogo do Bucks, foi um Bucks e Hornets, um jogo bem disputado até, mas assim, que o Bucks abriu 20-25 pro Hornets ali no terceiro quarto, e tipo, assim, caraca. Eles acharam um técnico e, tipo, se continuar assim, sim, vai ser muito bom, e parece que eles finalmente acharam, né? O Brook Lopes é um cara que faz um sentido muito bom pro ataque. Pode ser explorado na defesa, dependendo da situação, principalmente no jogo contra o Celtics, mas é um cara que faz muito sentido pro ataque. A prioridade é dar espaço pro Giannis, a prioridade é dar liberdade pro Giannis, e o Brook Lopes é fundamental nesse sentido, porque é um cara que o pessoal tá morrendo de medo de deixar o Brook Lopes livre, e se você desloca o pivô do garrafão, a chance de você ter alguém com condição de parar o Giannis é muito menor, e é uma das razões do Giannis estar fazendo uma temporada tão boa e ao mesmo tempo ser tão eficiente. É porque ele está em situações em que ele se sente à vontade, em situações em que ele tem um domínio natural, né? É um time que é uma força muito grande na transição, que se tem uma coisa que o Jason Kidd ele leva uma certa vantagem, que no Milwaukee sempre foi um time de boa transição, e isso continua, o contra-ataque do Bucks continua muito forte. É um time que elevou muito o padrão por causa do Budenholzer. O Budenholzer faz com que o Bucks seja um pouquinho mais convencional na defesa. O Kidd era muito agressivo, tá um time um pouquinho mais convencional, mas tá defendendo melhor, a defesa tá mais consistente, né? Não tem apagões e depois vai lá e volta, né? Um time que tá uns 48 minutos um padrão alto. É uma melhora muito grande, né? Era um time que não estava nem cotado para ser a quarta força do leste. Muita gente achava que até o próprio Pacers estava na frente do Bucks. E os caras estão aí em primeiro. Você tem o Gasol no Raptors, você tem o Tobias Harris no Sixers, tá todo mundo correndo atrás e ninguém ainda chegou na frente dos caras, né? Isso demonstra a qualidade, isso demonstra
o nível do trabalho que está sendo feito em Milwaukee. Milwaukee está passando por cima de todo mundo e o Budenholzer tem muito mérito nisso. Eu acho que não tem... Se o prêmio fosse dado depois, contando as participações dos playoffs, eu acho que poderia ter o Mike Malone esperar. Como acaba no fim da temporada regular, acho que não tem a menor chance do Budenholzer perder esse prêmio. E com enorme justiça, o Budenholzer é o melhor técnico da temporada da NBA. Ele potencializou o time do Bucks, como o Aaron disse, e o PH também. Ninguém dava muita coisa. Classificar para os playoffs era basicamente certo, porque a Conferência Leste não é forte. Todos, contando assim, falando no geral, não é uma conferência forte. Mas não se esperava jamais que fosse ter uma liderança dessa, uma liderança justíssima, uma liderança muito bem construída, com um time que joga muito bem em quadra, um time que potencializou seus principais jogadores, potencializou também jogadores teoricamente coadjuvantes. Então, assim, não tem como não dar esse prêmio pro Mike Budenholzer. Eu acho engraçado que, assim, no início da temporada, quando a gente falava de Coach of the Year, eu acho que ninguém tirava da disputa o Nick Nurse do Raptors. É um nome que todo mundo falava, principalmente pela campanha inicial da equipe de Toronto, e foi caindo. Não caiu tanto, é vice-líder da Conferência Leste, mas o nível de atuação da equipe caiu, foi contestado muito o trabalho dele. Então, assim, é uma coisa que a gente olha e valoriza ainda mais o trabalho do Budenholzer, e também, obviamente, dá para valorizar o trabalho do Mike Malone, que pouquíssimas pessoas imaginavam que fosse ali a páreo com o Golden State Warriors, ao menos na fase regular. Acho que no início da temporada a gente esperava que o Brad Stevens poderia ser o técnico da temporada, né? O melhor técnico da temporada, porque os Celtics fizeram uma campanha espetacular nos playoffs, ficaram muito próximos de chegar às finais, a um jogo, e isso sem Kyrie Irving e Gordon Hayward. E aí você começa a temporada com eles à disposição, todo mundo esperava, agora o Celtics vai encaixar, mas o coletivo do Celtics não tem funcionado. Gerou até uma crítica recente do Marcus Morris. O time está dependendo mais do brilho de Kyrie Irving, às vezes do Jason Tatum. Não tem feito um grande trabalho coletivo. O trabalho do Mike Malone na Conferência Oeste é incrível, né? A Conferência Oeste, a gente sabe, quase todos os times ali são muito fortes, e aí você tem o Denver Nuggets brigando pau a pau com o Golden State Warriors. Isso é incrível. Mas o trabalho do Mike Budenholzer não tem como. O Bucks joga um dos melhores basquetes da liga, tá entre as principais estatísticas de tudo, bola de 3, pontuação, de defesa. O Budenholzer potencializou todo os principais jogadores, tem feito trabalho incrível até no desenvolvimento também do Giannis, como o Aaron falou, do trabalho do Brook Lopes em espaçar a quadra, e agora chegou o Nikola Mirotic também para poder ajudar nesse trabalho saindo do banco. Enfim, o trabalho do Budenholzer é incrível. O ano passado o Bucks teve, na temporada passada, perdão, o Bucks teve um bom momento com o Jason Kidd, mas o time, como vocês já falaram, vencia mais na base do talento de Giannis, na base de Chris Middleton e outros, do que pelo coletivo. Nessa temporada não, o coletivo do Bucks tem destacado de forma incrível, e aí você vê isso, ele jogando mais que Philadelphia Sixers, Boston Celtics, Toronto Raptors, enfim, não tem como você não premiar esse treinador por esse bom trabalho que ele tem feito na frente do Bucks. Só para completar rapidinho o que o Rodrigo falou, o Rodrigo da Costa falou, a questão do Brad Stevens, acho que passa muito por isso. Ele não conseguiu fazer o que se esperava, especialmente na temporada passada, mas também não conseguiu transmitir uma alegria para o time. Você vê o Denver jogar, você vê o Bucks jogar, você vê os principais times jogar, agora o Warriors nessa melhora pós-início ruim. Todos os times jogam, não digo leve, porque acho que ninguém joga leve profissionalmente, mas jogam com uma alegria
rosto, você vê os caras felizes por jogarem. E você não olha isso no Celtics. Eu acho que esse também é um defeito do Brad Stevens nessa temporada. Ele não conseguiu transformar esse time num jeito fácil, num jeito legal de jogar basquete. Já falamos das premiações para MVP, calouro do ano, melhor sexto jogador, técnicos, mas estamos falando muito de ataque, mas não podemos deixar de esquecer a defesa, porque ataques ganham o jogo, mas defesas ganham campeonatos. Quero saber da mesa que debate qual o melhor defensor da liga nesta temporada. Eu acho que é o Paul George, acho que é uma unanimidade. Todos acham que é ele. Dificilmente ele perde esse prêmio. Além da temporada fantástica no ataque, ele está fazendo uma temporada do nível dele, que se espera dele na defesa também. Acho que dificilmente não será ele. Tô de acordo, completamente. O Paul George hoje lidera a liga em roubadas totais, roubadas por jogo. É um dos melhores jogadores em defensive rating. É um cara que hoje, pelo menos nessa temporada, é o melhor two-way player da liga, é o melhor cara no ataque e na defesa como conjunto. Melhor que o Kawhi Leonard, que a gente conhece como qual jogador nesse quesito. Tem tido uma temporada sensacional o Paul George nesse quesito de defesa. O Robert Covington também estava jogando bem recentemente, mas acabou se lesionando, está fora há uns 15, 20 jogos já, se não me engano. Talvez não 20 jogos, mas 15 jogos está de fora. Então atrás dele vem só o Miles Turner, provavelmente, e o Rudy Gobert, e nenhum dos dois tem tido uma temporada tão boa defensivamente quanto tem tido o Paul George. Então nisso aí eu acho que é unanimidade, o Paul George vai ser o vencedor desse prêmio. Eu acho que tem consenso de fato que o Paul George ele é o melhor candidato a Defensive Player of the Year. E aí um paralelo interessante, eu gostaria de saber a opinião de vocês também, é que como a NBA atual e como essa coisa do espaçamento, de você tirar o pivô de perto da cesta na defesa, como que isso possibilita caras como o Paul George, de fato, se tornarem candidatos viáveis a Defensive Player of the Year, né? Que era uma coisa que, assim, o Defensive Player of the Year, historicamente, ele é dominado por pivôs. E o número de pivôs que são protagonistas defensivamente acabaram diminuindo porque eu acredito que o próprio impacto da posição ele diminui um pouco. Ele vira mais uma extensão da marcação contra numa eventual troca, e esses caras assim, super versáteis, eles acabam, como o Rudy Gobert, por exemplo, eles acabam se mantendo, eles acabam se adaptando a esse tipo de situação, mas alguns outros caras que poderiam ter impactos maiores na defesa acabam não tendo por ter diminuído o protagonismo, né? E aí você tem o Rudy Gobert não jogando tão bem, você tem Clint Capela muito tempo machucado, acaba criando também uma chance de que o Paul George se torne de fato o Defensive Player of the Year, né? E tem uma situação interessante, por exemplo, em 2010 o Defensive Player of the Year teve dois candidatos fortes, que no caso era o Josh Smith, né, porque jogava no Atlanta Hawks, um dos últimos anos de Atlanta Hawks, e que era praticamente consenso de que ele foi o melhor defensor da temporada, mas que no final do ano o melhor defensor da temporada, para injustiça de muitos, acabou sendo o Dwight Howard. Mas Paul George tem muito mais grife do que o Josh Smith tinha na época, mesmo o Josh Smith defendendo muito bem. Então eu acredito que esse tipo de coisa não aconteça esse ano. Então Paul George Defensive Player of the Year. Esse é um prêmio que normalmente é dominado por pivôs, né? Mas o Paul George, além de uma temporada ofensiva incrível, candidato a MVP mesmo, correndo um pouco atrás de James Harden e Giannis Antetokounmpo, ele faz uma temporada defensiva muito boa, ele lidera a liga em roubadas de bola. Isso também um pouco impulsionado a tudo que vocês já falaram sobre a queda de rendimento de alguns dos grandes marcadores da liga, como Gobert, Draymond Green. Isso tudo acaba influenciando no fim das contas, e eu acho que o candidato a levar o prêmio é o Paul George. Seria uma injustiça também ele terminar essa temporada sem levar nada, né? Talvez seja a melhor temporada da carreira e já sem dúvida, a melhor desde a lesão dele. Chega a ser interessante também você ter uma dupla de jogadores ali no Thunder que não é só o Paul George, né? É uma equipe formada principalmente em jogo de transição ofensiva. O Thunder hoje é top 3 defesa da liga. Muitos classificam como primeira
não estatisticamente, mas sim em atuação, o Thunder tem tido atuações excelentes defensivas, e isso sem o melhor jogador do time nesse quesito, né? O Andrew Robertson, que lesionou ano passado, já vai fazer 1 ano e 1 mês que a lesão aconteceu, ele não volta. E eu acho que, além de ter o Russell Westbrook, que talvez esteja na sua melhor temporada como defensor também, que tem tido tocos, bastante tocos recentemente, e roubado a bola bem, a chegada do Andrew Robertson também pode fazer o Thunder se tornar ainda mais perigoso nos playoffs. Desviando um pouquinho do assunto aqui, claro, mas o Paul George, ele cresceu de nível de forma excepcional desde que chegou ao Thunder. Talvez isso é muito mérito do próprio Billy Donovan, que muita gente descarta como um péssimo técnico, e tem tido uma temporada bem legal comandando essa equipe. Tem feito crescer de níveis em uma forma absurda. Talvez o próprio Nerlens Noel tenha ajudado o time nisso, que chegou na off-season e tem jogado muito bem, teve partido com 5 tocos em menos de 10 minutos. Então o time é muito bem montado, tem vários jogadores ali que podem entrar aí no primeiro, segundo ou terceiro NBA. Aquilo que a gente citava do Budenholzer maximizando o ataque do Bucks, a gente pode fazer um paralelo com o Billy Donovan maximizando o potencial defensivo do Thunder também. Realmente o desempenho está muito bom na defesa do Thunder esse ano. Assim, aproveitando o gancho que o Pedro fez para fugir um pouquinho do assunto, acho que dá para fazer um paralelo. Se o Lonzo Ball tivesse uma temporada completa, inteira, ele poderia ser colocado nessa disputa de Defensive Player of the Year, que é basicamente o ponto forte do... O Lonzo Ball, ele é um bom marcador, mas brigar pelo prêmio de Defensive Player of the Year, eu acho que o que complica ele talvez seja o coletivo do Lakers. O ponto forte dele hoje é a defesa, mas o coletivo pode acabar prejudicando. Isso aí é um ponto contra, né? Eu também concordo com o Rodrigo, não acho que ele tenha capacidade para lutar pelo Defensive Player of the Year, pelo menos não agora, talvez nos próximos 2-3 anos por enquanto, mas por agora não, você tem nomes bem melhores aí, mesmo entre os pivôs, Rudy Gobert, o clássico, o próprio Anthony Davis, o Paul George, Kawhi Leonard, são jogadores que facilmente são defensores mais renomados que ele e tem muito mais chance de ganhar nos próximos anos. Agora vamos para a última premiação do podcast do For the Win. O prêmio para o jogador que mais desenvolveu de uma temporada para outra. Aquele jogador lá que na temporada passada não foi tão brilhante, mas nessa está chamando a atenção. Para vocês, quem é esse jogador? Pascal Siakam. Pascal Siakam, para mim, most improved player. É um cara que era, de fato, um player, um jogador de 15 a 20 minutos, que numa situação ou outra pudesse ajudar, mas que se colocou como um dos protagonistas do Raptors e um cara que, de fato, as pessoas não esperavam que a evolução dele chegasse nesse nível, assim, né? O Siakam, aquela coisa dele ter virado uma escolha de primeira rodada, tem um pouco, por exemplo, do Caboclo, assim, né? Aquela coisa o cara era uma página em branco e ele pode virar qualquer coisa. O Caboclo era o exemplo que deu errado, o Siakam é o exemplo que deu certo, né? E aí, a melhora que ele teve de um ano pro outro é uma coisa que assusta, né? Ele puxando o contra-ataque, ele sendo um cara agressivo, ele muitas vezes sendo o melhor jogador do ataque do Raptors em algumas situações, assim, é uma coisa assim que você olha, acho que não em fevereiro, né? Agora, assim, mas em novembro, em outubro, uma coisa que espantava, assim, você considerar o Pascal Siakam como talvez um jogador que possa pegar um All-Star Game, se não, claro, não foi esse ano, mas no ano que vem, assim, ser completamente aceitável o fato de que o Pascal Siakam pode ser All-Star, demonstra o quanto que foi fora da curva essa melhora dele. Era um cara que era projetado para ser role player, que já é basicamente o segundo e terceiro melhor jogador do Raptors, é um cara que é agora parte do presente do Toronto Raptors, é um cara que vai fazer parte do próximo, da sequência do Toronto Raptors como franquia, e não vejo algum outro jogador que tenha tido um crescimento tão expressivo e tenha se tornado tão grande para o seu time em comparação à temporada anterior. Assim, Pascal Siakam, na minha opinião, ele é, de modo até claro, o most improved player. Esse é um prêmio que normalmente dificilmente a gente tem um jogador assim que se torna
a menina dos olhos de todo mundo, né? Mas a evolução do Pascal Siakam é tão grande que, como o Arão falou, a gente chega a cogitar ele para All-Star. Isso é incrível. Na temporada passada não era um jogador tão brilhante. Nessa temporada ele tem jogado tanto quanto Kawhi Leonard, tanto quanto Kyle Lowry. E mesmo com a chegada do Marc Gasol agora no Raptors, ele continua lá, sendo um jogador importante, não perdeu a posição titular e é mais importante ainda. Enfim, não tem como o prêmio não ser pra ele, né? Assim, eu acho que tem jogado tanto quanto o Kyle Leonard, porque o Kyle Leonard está disputando para MVP, né? É um dos top 7, provavelmente. Mas em relação à importância, isso eu concordo. É um cara que evoluiu muito, apesar de ter ganhado mais minutos, claro, ganhou uns 10 minutos a mais ou menos. Mas mesmo assim, é um cara que evoluiu pra caramba em disciplina, em confiança, em estatísticas mesmo. Então, provavelmente é o Proved Player incontestável. Mas eu tenho mais 2 jogadores que não são nomes tão comuns nessas relações, mas mesmo assim eu acho que vale a pena citar. O primeiro é o Buddy Hield, que tá é um jogador mais experiente na liga, já tá na sua 4ª temporada na NBA, mas tem tido um papel fundamental nesse Sacramento Kings, que tem surpreendido muitas pessoas, e é um dos melhores arremessadores na liga atualmente, um cara que tá chutando quase 45% do perímetro, foi pro desafio de 3 pontos, tem feito 20 pontos por partida. Talvez o melhor jogador do Sacramento Kings ao lado do De'Aaron Fox. E tem muito potencial para ganhar esse prêmio também, caso não fosse o Pascal Siakam. E o segundo já é um pouco contestado, mas é um cara que eu admiro muito, é um cara que eu gosto muito de assistir. Toda semana eu tento assistir pelo menos 2 jogos dele. É o John Collins, do Atlanta Hawks. Mas assim, ele é um segundo-anista da NBA e raramente o segundo ganha uma premiação. O único caso foi o Tio 2001, que ele foi Hulk em 2000 e segunda lista em 2001 e ganhou o prêmio. O John Collins foi Hulk ano passado, teve 10 pontos de média, e essa temporada ele tem tido 20 pontos de média, se não me engano. E é um cara, o melhor jogador do Atlanta Hawks hoje de longe, é um cara extremamente talentoso no ataque, apesar de ter suas dificuldades em defesa. Tem desenvolvido a bola de 3 num nível bastante respeitável, é um cara muito técnico e é um jogador que provavelmente que ele é segundo-anista, e algo extremamente raro, aconteceu uma vez na história da NBA, mas é um cara que a gente devia manter o olho aberto e tentar ficar mais perto de analisar o quanto esse cara é importante para Atlanta Hawks mais para frente. Eu concordo com os amigos que o Siakam é o principal favorito, acho que ainda mais pela campanha do Raptors, acho que não vai ter muitos problemas, vamos dizer assim, para vencer, mas eu coloco ainda mais 2 nomes nessa briga. O Tobias Harris, que foi levantado até pelo Rodrigo numa conversa que a gente teve um pouco antes, que realmente está tendo uma grande temporada, vamos dizer assim, do que estava no Clippers e foi para o Philadelphia na trade. E tem o Montrezl Harrell, que assim, continua no Clippers, uma temporada muito boa, um dos jogadores, vamos dizer assim, mais subestimados nessa temporada. Assim, as pessoas falam de bons jogadores para assistir, poucos citam ele. Ele é um bom jogador para assistir no Los Angeles Clippers. Então, mas como falei, acho que dificilmente esse prêmio sai das mãos do Pascal Siakam. E com inteira justiça, diga-se de passagem. Cara, sobre o Tobias Harris, eu acho complicado, porque ele foi um jogador importante no ano passado nos Clippers, mas não tinha mídia, né? Porque o Clippers no ano passado era um time que praticamente ninguém assistia, poucas pessoas chegavam. Mas ele era um bom jogador ano passado, então não consigo ver ele. Talvez como um jogador que ganhou muito mais posição, ele consiga ter alguma relevância a mais, até na consideração desse prêmio, mas não vejo ele com chance nenhuma de levar. Concordo com o PH nessa, até porque se você for ver o Tobias Harris, acho que desde a troca que ele foi pro Detroit Pistons, ele já vem jogando muito bem há pelo menos uns 2 anos e meio, então é complicado incluir ele nesse tipo de lista. Assim, eu concordo que ele não tem muitas chances de vencer. Como falei, acho que o meu top 3 seria o Siakam, o Buddy Hield e o Montrezl Harrell. Acho que meu top 3 acho que dificilmente vai mudar até o fim da temporada. Mas acho que ficaria mais ou menos nisso.
Eu citei mais o Tobias porque eu acho que assim, nessa temporada dele no Clippers, pela primeira vez, eu acho que ele teve valor real dele, não sei se é valorizado a palavra certa, mas exposto na grande parcela das pessoas que acompanham a NBA. Ele foi muito valorizado no Clippers. Eu acho que se ele tivesse saído diretamente do Pistons para o Philadelphia, acho que não teria tanto peso quanto ele está tendo agora para uma valorização do elenco do Philadelphia. Então, assim, eu acho que essa segunda temporada, essa temporada atual dele no Los Angeles Clippers, que levou ele para a troca para o Philadelphia, acho que põe ele com muito mais força na disputa do que provavelmente ele teria nas temporadas anteriores. Pelo menos assim, eu vejo desse jeito. Mas, como eu disse, eu acho que não ganha, mas acho que ele é um nome que poderia ser colocado facilmente na liga. Bom, nosso podcast está chegando ao fim. Vamos às considerações finais. Pedro Henrique Kist. Cara, é sempre muito bom a gente poder se reunir nesse podcast aqui. É muito bom falar sobre esse tema que é digno de muitas horas de debate. A gente está aqui há mais de é muito bom poder contar com o Rodrigo, contar com o Rafael, contar com o Arão aqui. Então eu agradeço muito a presença de todos que ficaram até o final. Quem quiser me seguir no Twitter, @ph_kist. E muito obrigado a todos. Rafael Lisboa. Agradecendo aqui o convite, muito bom conversar sobre a NBA com vocês, esses prêmios que, como o PH destacou, certamente duram horas de conversas em WhatsApp, ou em conversas até pessoais, com pessoas que gostam de NBA. Agradeço novamente ao PH, ao Rodrigo, ao Arão, e também peço para que me sigam no Twitter, @RafaelLisboa97. @RafaelLisboa97. É isso aí. Um forte abraço e até a próxima. E Rodrigo Arão. Sempre bom, né, falar de basquete, discutir, assim, uma parada como o PH falou, assim, coisa de um assunto maneiro da gente ter coisa assim, discutir horas, assim, porque sempre vai ter conteúdo a respeito disso, né, e isso aí é pra estreia no For The Win, né, projeto maneiro aí que vocês estão fazendo aí, que agora eu tô fazendo parte também. Eu tinha conta no Twitter, mas o Twitter bloqueou, coisa de bagulho de idade, então eu vou resolver isso ainda, mas tô aí no For The Win também, começando aí no podcast, bom pra caramba tá aqui mesmo, sério. E é isso, né, vamos, primeiro podcast aí, podcast de qualidade, galera maneira, e isso aí. Gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer também a você que está acompanhando esse podcast até o final. Bom, vamos ficando por aqui. Siga o For The Win nas redes sociais, @_ForTheWin, 4TheWin. O meu @é RodrigoCRS_. Um abraço.